nós somos os vencedores, que é o quê? Quando o óvulo encontra o espermatozoide. Ali já começa o nosso momento de vencedor, tá certo? Só que no decorrer do nosso crescimento, do nosso envolvimento com a sociedade, nós vamos adquirindo determinadas defesas que fazem com que a gente entenda que o outro que está do nosso lado é nosso inimigo. A gente esquece, às vezes, que nós estamos dentro de uma casa lutando no mesmo time. Não tem adversários ali, reais, nesta encarnação. Não é verdade? Aí a gente pode falar, mas se a gente for fazer uma avaliação, se a gente for pensar nas vidas anteriores, tudo bem, mas é por isso que a gente esquece. Se a gente esquece, então a gente tem que pensar a partir de agora. Bom, então vamos começar a brincar. Quando a gente vem lá da nossa mãe, né, tá lá no útero, vamos imaginar que a gente vem assim, ó, uma parte branquinha, limpa, sem memórias reais, que façam com que a gente lembre que aquele cara que estava do nosso lado, que vai ser o nosso irmão, a gente teve um perrengue com ele. Então a gente vem assim, branquinho, bonitinho, não é verdade? Aí a gente também tem o nosso resquício lá no nosso inconsciente. As cores, cor azul, preta, tudo aquilo que também é nosso, certo? Bom, nós nascemos e é aqui que acontece. Na relação com a nossa mãe, com o nosso pai, primeiro com a mãe, a gente vai aprendendo a lidar com as emoções. E aí a gente começa o nosso processo no planeta Terra, que é o quê? Agora, aí a gente começa a se defender. E aí, por que a gente começa a se defender? Toda pessoa aqui que é mãe sabe que quando o bebê chora, no primeiro momento, o que a gente faz? Sai correndo, socorre o bebê, vai ver se é a fralda, vai ver se é o leite. Com o passar do tempo, a mãe começa a fazer o quê? Ah, esse choro aí virou manha. Não é verdade, mãe? Se esse choro virou manha, o bebê vai ver que ele vai chorar e que a mãe não vai vir. E aí ele vai começar a entender que ele tem que ter defesas. Ele vai começar a criar formas de se encontrar nesse mundo. Nem sempre tudo que a gente quer pode. Minha mãe não atende toda hora que eu quero. Tem hora que ela vem, tem hora que ela aconchega, tem hora que ela dá calor, tem hora que vem o pai, tem hora que vem a avó. Mas a nossa casca começa já. Ela vai começando a tampar a nossa pureza, tá? Então a gente começou a colocar por cima dela já algo que vai nos proteger neste planeta. Isso tem uma função muito importante, porque na hora que eu tiver uma ação perante a sociedade, perante todos aqueles que me rodeiam, tanto eu posso me esconder, eu posso me proteger, ou outras coisas que a gente puder pensar, tá? Mas nós continuamos aqui dentro, nós continuamos aqui embaixo, não é verdade? Por enquanto o nosso relacionamento está só ali, na maioria das vezes, com a mãe e com o pai. Tudo que a gente for pensar aqui, sempre vão ter as exceções, tá? Então vamos pensar de uma forma geral, porque o tempo é bem curtinho, então não dá para ficar levantando ali, né? Bom, então já que eu não gosto de dar palestra, eu gosto de falar das minhas experiências. Para contar da minha experiência, esse meu momento estava muito confortável, eu estava completamente numa zona de conforto, porque era só eu, filha única, primeira neta, única menina, então tudo era assim, ó, era mimada, devia ser uma bebê, dizem, né, os meus tios, meus queridos, maravilhosos tios, que eu era a perfeita chata, porque eu chorava mesmo, eu berrava, eu só queria o colo da minha mãe, isso tudo no bebê, não é verdade? Era a minha zona de conforto. Aí o que aconteceu? Chegou o meu Pimenta. O meu Pimenta, ele é o meu primeiro cobaia. Foi o meu irmão. Loiríssimo, dos olhos verdes. Qual foi a minha primeira fantasia? Eu sou adotada. Porque eu vi ele na barriga da minha mãe. Mas eu não me vi na barriga da minha mãe. E aí a Gislaine, o que aconteceu com ela? Sumiu do mapa. Porque todo mundo ia pra cima de quem? Do meu querido irmãozinho. E aí é onde eu disse pra vocês que começou a minha primeira experiência. Porque desde o momento em que ele chegou, quando eu tinha 4 anos, até mais ou menos quando eu fiz uns 20 anos, foram momentos de aprendizado.
a gente vem para conviver com aqueles que estão do nosso lado, sim. E o que a gente vai fazer com isso? Ó, esses daqui são os nossos irmãos. São os próximos que a gente vai aprender a viver dentro do nosso lado. Tá? E aí, o meu irmão, ele me ajudou a entender isso concretamente. E hoje eu conto para você. Nós tivemos uma relação muito conturbada. Eu não tratei muito ele. Na boa, eu catava a cabeça dele e fazia lamber o chão. Calma, crianças, calma. Isso era só uma brincadeira para mim, para ele. Mas eram coisas assim, escabrosas. Por que eu estou contando isso para vocês? Eu não tenho vergonha de contar isso. Porque hoje eu entendi que não era dessa forma. E às vezes dentro do nosso lar a gente fala, mas o meu filho faz cada coisa com o outro, isso nunca vai ter jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. E eu fui buscando esse jeito, fui tentando encontrar, mesmo nos solavancos com esse meu irmão, embora hoje ele diga assim, imagina, isso é só na sua cabeça. Eu não sei se é só na minha cabeça ou se eu fiz parte também da proteção e da defesa dele. Mas eu tinha com ele ação e reação o tempo todo. Qual foi a forma que eu encontrei de resolver esse problema? Indo fazer psicologia, ótimo, a minha profissão. Eu amo de paixão. Então, às vezes, as coisas terríveis que aparecem na nossa vida, elas não são de todas ruins realmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é o que a gente vê lá nos livros da doutrina. Mas isso a gente tem que trazer para a nossa vida mesmo. Então, nesse momento, eu consegui transformar. E eu fui buscar, através da psicologia, sim, uma forma de compreender o ser humano, poder entender a mim e também os outros. Bom, aí o que eu fiz? Fui fazer taekwondo. Essa história do taekwondo, para mim, ó, passava de todos os limites. Porque quando ele fez 6 anos, meu pai colocou ele no taekwondo. E aí o que aconteceu? A casa vivia cheia de medalhas e troféus, para todos os lados. Ele já era um loirinho, bonitinho, de olhos verdes, e ainda só ele ganhava todos os troféus e medalhas. Tem noção do que eu fazia? Tem noção que eu olhava para ele? Ciúmes, sentimentos normais do ser humano. Um dos textos que eu estava lendo, só a gente lembrar dos discípulos de Jesus, tinha ciúmes entre eles. Dentro de todas as casas isso existe. Existe sim. Mas o que é importante? A gente tentar mostrar para os nossos filhos que um não precisa ficar contra o outro, que está todo no mesmo time, o time da família, não é verdade? Aí, bom, essa história, gente, não é pequenininha assim não, ela rendeu muito choro, muita dor, para mim, para ele não, era glória, lógico. Ele estava no direito dele, ele estava na ação dele, ele estava correndo atrás dos campeonatos, ele treinava, ele batalhava. E aí, quando ele fazia a troca de faixa, campeonato, quem que estava lá com a minha mãe e com meu pai para bater, para aplaudir? Eu estava lá. Ai, é meu irmão. Ai, é meu irmão. Quando chegava em casa, eu... E aí, o que eu fiz? Eu fui fazer taekwondo para tentar fazer as pazes com ele, né? Comprei o dobô e fui lá. Nossa, uma roupa assim, não foi para mim. Não sei o que eu fui fazer lá. Sei, eu fui fazer as pazes com ele. Quando eu cheguei lá, eu tomei, depois de alguns dias eu tomei um belo chute no estômago. Quando eu tomei aquele chute, eu entendi. Eu falei, eu não estou aqui para isso. Isso não é a minha, isso é a dele. Eu estou aqui para tentar fazer as pazes com ele. Aí eu fiz uma carta para ele e consegui fazer as pazes com ele. Que é o tal do perdão que a gente ouve tanto, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que perdoar. Perdoar o quê? Ele nem sabe o que ele me fez. Eu também não sei que sentimento era esse. Mas eu tinha que, a partir do momento de estudar a doutrina, de fazer psicologia, que é algo muito bom na minha vida, entender que a gente tinha que se encontrar, porque a gente estava no mesmo caminho, a gente era da mesma família. A gente tinha que lutar junto e não contra. Isso não era dele, isso era meu, né? E hoje é muito legal, porque quando a gente se encontra, a gente quer mais ficar junto e falar, um fala mais com o outro. E hoje eu tenho o maior orgulho de dizer onde ele está, onde ele vai, e falar. Então, isso é possível. Mas isso só foi possível através dessa minha defesa, dessa minha casca. Não é verdade? E aí o que acontece? A gente continua a nossa caminhada no planeta, né? A gente cresce, vira adolescente. Próxima etapa do adolescente é o quê? Olhar para quê? Os nossos queridos namorados, os benês e as benhás, não é verdade? Aí a gente tem aquele sonho maravilhoso
cultura que prega, lá no início tudo maravilhoso, depois que já casou, passou 10, 15, 20 anos, começam as diferenças, às vezes até antes, não é verdade? Hoje a gente prega tanto, não deu certo, separa, não deu certo, separa. Eu questiono isso. Eu questiono essa história de não deu certo, separa. Porque muitos hoje, na primeira dificuldade, não deu certo, separa. Não é? Mas aí a gente tem que levar de novo uma ideia de que lá no ringue, de que no duelo, lá no time de futebol, nós não estamos um contra o outro. E aí começam as competições. As competições que a gente tem lá com os irmãos, com os amigos de infância, a gente leva para dentro da nossa casa. E aí começam as confusões. Estou falando uma mentira? Não, tá todo mundo concordando, né? Então, eu também tenho meu BNE. Não é fácil não, meu BNE, porque eu também não sou fácil não é verdade? Mas no decorrer desse meu processo, o que eu fui perceber? Se ele chegava e gritava mais alto, eu queria gritar mais alto. Se eu gritava mais alto, ele gritava mais alto, e aí, enfim, gente. Vou contar uma coisa que eu não ia contar não, porque essa câmera ali, sabe, ela ia assim, né? E agora com essa história, as pessoas vão ouvir, mas assim, lá na minha casa, minha mãe acha que eu puxo o saco do meu pai. E outro dia ela contou para minha filha fazendo uma pesquisa da escola, minha filha perguntou assim para ela, vó, qual era o seu sonho quando você era criança? Aí ela falou assim, era casar e ter filho. Esse era o sonho dela, porque era a cultura de onde ela veio e tal. Daí eu fiquei pensando, né? E eu falei assim, e ela falou, quantos filhos você queria ter? Eu acho que assim, 3, que nem eu tenho hoje. E aí eu fiquei pensando, sabe? Ela realizou o sonho dela. E, de verdade, os filhos dela estão caminhando, estão dentro de uma realidade legal, estão fazendo coisas legais na vida, né? Mas quando eu entro dentro da casa dela, ela e o meu pai, começa aquela história. Ele fez isso porque ela fez aquilo, porque ele fez isso porque ela fez aquilo. E aí eu fiquei pensando naquele sonho dela. O sonho dela era casar. Ela queria. Nós queremos os nossos sonhos. Quando passa daí um tempo, a gente esquece que a gente quis aquele sonho. É como se a gente não quisesse mais ele. Aí a gente resolve passar um lapisinho e dizer assim, amigo, eu mudei de ideia aí, muda o meu plano reencarnatório aqui, eu não quero mais essa história não é? Eu não estou dizendo dele, eu estou dizendo desse exemplo dos meus pais, que é a minha realidade hoje. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque ela vai pegar naquela história dele, ele vai pegar naquela história dela, mas gente, ele é apaixonado por ela. Se ela, ele não pode assistir, se ela falar assim, põe essa cadeira aqui. Ela acha que ele não põe, mas ele faz, por quê? Ele tem um respeito por ela, eu vejo isso nos olhos dele. Mas o que existe? Existe já uma questão de rotina, existe toda uma situação que a gente vai deixando com que aconteça. E isso também acontece na minha casa. Então, se eu estou vendo isso, o que eu tenho que fazer na minha casa? Procurar as situações que eu aprendo na doutrina, procurar as coisas que eu aprendo e trazer para a minha vida. Não é? Hoje, conversando com uma amiga, eu falei assim para ela, essa atitude que você está procurando mostrar para ele, assim, essa... Não, mas se eu mudo de atitude, ele não vai fazer o que eu quero. Mas ele não tem que fazer só o que a gente quer. Eles não têm que fazer só o que a gente quer. Sabe por quê? Se a gente perguntar assim, e eu vou fazer só o que ele quer? Não vou fazer só o que ele quer. Então nós queremos que o outro faça só o que a gente quer. Mas quando chega na nossa vez, nós não queremos fazer o que o outro quer. Então qual é a lógica disso? Seres humanos pensantes têm condição de diálogo, têm condição de resolver, têm condição de conversar. Nós estamos já nesse momento de exercitar isso. Isso é um momento de exercício para nós, porque é possível. Nós sonhamos lá no passado e desejamos um nosso futuro maravilhoso. E aí a gente vê o quê? A indústria do dinheiro crescendo em cima de toda a economia do casamento. Mas o que está por trás disso mesmo, a gente está buscando dentro da nossa casa? Ou quando nasce o filho a gente vai disputar quem manda mais? Outro dia eu estava contando, né? Aconteceu uma situação lá na minha casa. Quem manda mais na minha casa? Em algumas coisas. Eu. Por quê? Porque às vezes ele fica quieto. Eu vou justificar.
Por que ele não se coloca? Porque se ele se colocar, eu vou falar que o jeito que ele está falando está muito grosso, está muito errado. É lógico que eu vou dar o meu pitaco, não é verdade? Aí outro dia eu falei uma coisa que não era para minha filha comer, sei lá, um negócio. E ele virou e fez assim, come. Subiu. Sabe aquela hora que sobe? Eu olhei, mas eu olhei feita. Eu consegui parar. Eu consigo toda hora? Não. Não consigo toda hora. Naquele dia eu consegui. Então é só por isso que eu estou contando para vocês. Aí eu parei, olhei para ele e eu pensei assim, por que você pediu para ela comer? Aí ele fez assim, porque eu sou o pai dela. Eu fiz assim, tá bom. Virei. Pus a água na boca do Chico e fiquei quieta. Poderia questionar com ele o nível do colesterol dela, não sei o que, posso. Uma hora que estiver tudo com os ânimos mais calmos. Porque se eu entrasse naquela energia, naquele momento em que eu estava, não ele, eu estava explodindo, não é? Se eu entrasse ali, gente, coitado dos vizinhos, porque quem mora em apartamento, todo mundo sabe, né? É cortiço vertical. Coitado dos vizinhos. Tem hora que a gente tem que conseguir fazer isso, porque aí a gente vai ver que deu certo e nas próximas vezes a gente consegue parar. Aí alguém vai pensar assim, com certeza, mas ele nunca vai parar. É assim, ó. Se a gente começa, tem um exercício de anos, de tempos, alguém tem que começar. Se ele não parar, é um compromisso dele, com a consciência dele. Se a gente começa a exercitar e a fazer, o outro começa também automaticamente. Pode parecer mentira, mas eu exercito isso diariamente. Eu sei que muitas vezes eu vou e já chego explodindo. Mas muitas vezes eu sei que eu também consigo parar e que ele também consegue parar. Então, essa situação do bem-ê, tarará, eu quis, ele quis, foi muito legal. Mas eu não quis com a ideia assim, eu vou e daqui a um tempo eu já me separo. Eu quis com uma projeção que fosse legal. Não é? Bom, aí nós estamos também na sociedade, não estamos? Aí na sociedade implica várias coisas, não é verdade? Implica a sogra, o vizinho, não é verdade? Tem um conto que eu achei aqui que dizia assim, a mulher todo dia chegava para o marido e falava, olhava na vidraça da janela e falava assim, olha aquela vizinha, ela nunca tira a roupa do varal, ela nunca... Isso é um conto, tá, gente? Não acontece na casa da gente. E o marido só lá, né? Porque ó, a mulher fala muito, ó, fica quieto, porque, né, é a solução que a gente encontra, né? E aí um dia ela chegou e fez assim, olha lá, a vizinha criou vergonha na cara e tirou a roupa do varal. Ela tirou a roupa do varal e... Quando o marido esperou ela acalmar, ele chegou e fez assim, sabe o que é? Não foi ela que tirou a roupa do varal. Fui eu que lavei a vidraça da sua janela. Estava imunda. E aí, a gente começa a viver em sociedade. Esse foi um exemplo do contra, não é? Mas tem vários exemplos também do bem que a gente tem. Por exemplo, esses assim, ó, quando você tenta que um negócio faça, um negócio não faz, isso tudo acontece em sociedade, né? É um exemplo muito simples, muito rápido, são coisas leves para a gente pensar. Porque se falar em coisa muito pesada aqui, vocês vão sair quando vir no Face Gislaine, vocês não voltam nunca mais, não é? Quando eu falo com os meus jovens lá no grupo, eu falo assim, ó, agora nós vamos falar de assunto difícil. Porque eles já estão preparados, eles sabem que quando é assunto difícil a coisa vai pegar. Então aqui a gente só vai falar de coisa light, não é verdade? E aí a gente fala da sogra, né? Só para pensar nos outros exemplos que se estendem, né? Tinha uma moça que foi procurar um sábio lá na China, acho que é na China, e aí ela falou assim que ela queria matar a sogra dela. E ele receitou para ela um monte de ervas e ela tinha que seguir a receita ali perfeitamente, né? E que todos os dias ela tinha que tratar a sogra com muito amor, porque senão a sogra ia perceber que ela estava fazendo alguma coisa contra ela, né? Mas ele receitou o quê? Além de todas as ervas, que ela tinha que tratar com muito amor. Sogra é uma coisa, né, que pega no calo, não é? Eu não tenho, a minha, quando eu conheci, ela já tinha morrido. A minha mãe casou, ela morreu 2 dias depois, tadinha. Eu não tenho, por que eu brinco disso? Talvez porque seja mais fácil de eu falar.
Não é verdade? Não sei, mas o que eu penso é o que eu vejo, o que eu observo, e talvez, acho que eu acabei de entender. Talvez pelo respeito que a minha mãe sempre demonstrou pela minha avó, a sogra dela, que ela morava junto. Quem é que deu o bem? Para mim já é um grande motivo de gratidão. Independente se é possível ou não um relacionamento melhor. Nem que exista uma proposta de um relacionamento melhor para daqui a 10 anos. A gente não tem objetivos de curto, médio e longo prazo? Faz um objetivo assim, né? Meio estendido para ter um relacionamento legal com a sogra. Mas o primeiro motivo de gratidão que eu entendo no relacionamento entre pensar para falar sogra e irmã é o quê? A gratidão. E os teus filhos? Que você... mas eu já separei do bem. E os teus filhos? Separou dos filhos também? Não. Os filhos estão numa condição de ancestralidade. Eles vieram também daquela sogra. Mas se não fosse ela, eu teria outros. Teria outros, não aqueles que você... Eu acho que a gente tem que mudar, sabe? Fazer uma reflexão de que motivo, nem que for mínimo, a gente tem bom ali para pensar, para tentar conviver, procurando objetivos que nos coloquem no mesmo time, no mesmo ringue, na mesma condição. Porque os times não torcem para o mesmo time? Os torcedores não torcem para os mesmos times? Nós, quando estamos num grupo, temos o mesmo objetivo. Qual é o objetivo da sogra e da nora, por exemplo? Torcer pelo filho, ver o filho feliz. Mas elas não se unem, elas disputam. Porque uma quer ser melhor do que a outra. Cada uma tem a sua posição. Uma é mãe, outra é esposa. Não tem disputa. Cada uma vai completar o filho ou a filha na posição que lhe cabe. A disputa está na nossa cabeça, está nas nossas defesas que vem desde que nós nascemos. A gente precisa aprender a mudar isso. E aí lá na história o que aconteceu? Ela tratou a sogra com todo amor e carinho. Passou um tempo, ela começou a ter pela sogra um respeito admirável. E ela correu lá para o moço de verdade, desesperada, dizendo para ele que ele tinha que reverter a poção mágica, que ela não queria mais que a sogra morresse. E ele contou para ela que não tinha poção mágica para matar a sogra. Que a poção era justamente essa, para que elas pudessem se entender através do amor. Nós viemos através do amor. Se a gente buscar um caminho, um objetivo de amor entre os grupos em que nós vivemos, nós vamos ter que encontrar motivação para viver dentro deste grupo. E não fazer dele a pedra do nosso sapato na vida. Aí tem um outro detalhe também, né? Que a gente adora. Vamos ver se esse aqui vai ser. Esse aqui é difícil em alguns casos. Esse é difícil em alguns casos. Em todos, né? Mas o nosso trabalho, nosso chefe. Não é verdade? A gente não escuta reclamar do chefe. O cara lá só quer saber do dinheiro para ele. Eu trabalho e o cara chega com carro zero. Que caramba é esse? Não é assim que acontece? Não estou aqui para criticar ninguém, tá? Estou trazendo uma forma que eu encontrei de pensar. Através das minhas defesas no meu trabalho, eu comecei a perceber, através de leituras, de estudo e da própria vivência mesmo, que se o cara lá, o meu chefe, cresceu, não importa o que ele fez. Se a gente parar de olhar se o outro está certo, se o outro está errado, é problema dele. Se ele cresceu, eu vou crescer junto, mesmo que não for lá dentro. Isso deu certo. Se foi porque eu tinha essa postura, eu não sei o porquê, mas sabe por que principalmente isso dá certo? Porque eu chego para o meu trabalho com motivação. Eu não chego lá olhando e pensando assim, que saco, hoje vai ser aquele dia perrengue, eu não aguento olhar para a cara daquele infeliz e não sei o quê. Aí fica tudo muito difícil. Se a gente já vai para o trabalho, pensa, você está falando isso que você faz o que eu gosto. Faço. Mas fazem só 24 anos que eu faço o que eu gosto. E nem todos os dias foram assim.
Aliás, muitos dias não foram assim. Mas eu comecei a perceber que se a minha atitude interna mudasse, o meu dia mudava. E não dependia das pessoas que estavam ao meu redor ou se eu estava ou não gostando do meu trabalho. Isso faz parte do quê? Da minha defesa. Isso faz parte da minha ação e reação no planeta. Por isso que eu decidi vir assim vestida. E aí vocês devem pensar assim, nossa, ela tá ridícula, né? Como é que ela se planta vindo desse jeito, não é verdade? Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Isso aqui eu trouxe de verdade para a gente entender como que todos vocês estão energeticamente falando. Porque todos nós criamos essas defesas, elas são reais. Elas são as nossas defesas energéticas. Quando alguém fala assim, a gente tem uma barreira, a gente põe uma barreira, a gente toma uma calejada na canela, não sei o que, é isso aqui. Mas eu vim porque a gente olhando, a gente vai ter ideia do que a gente quer fazer com ela. Nós não vamos tirá-la e jogá-la fora. Não é isso que eu estou dizendo. É para vocês saberem que isso vai servir para a defesa de vocês. Mas para uma defesa utilizada de forma inteligente, de forma boa, que deixe todos vocês bem e também aqueles que estão ao redor. E aí, no dia a dia, quando vocês chegarem dentro da casa de vocês, vocês podem fazer assim, ó, ser transparentes, tirar essas defesas, lembrar de tudo que graças a Deus nós passamos, que nós saímos da zona de conforto que nós temos, que a convivência com a sogra naquele tal dia foi muito boa, que o chefe fez com que a gente conseguisse os nossos objetivos, os nossos sonhos. Porque se não fosse aquele cara lá da empresa, eu não poderia trabalhar, eu não teria o meu salário, papai, eu não conseguiria os meus objetivos. Não é? Que o Benê trouxe os meus filhos, que também temos coisas boas, resgatar os sonhos que a gente já teve e continuar aqui. Porque na hora que tiver um perrengue com o Benê, lembra da defesa boa. Eu posso respirar, eu posso entrar num acordo, não é? Eu sei que o mundo perfeito nós não estamos, mas nós estamos em busca dele, não é? Não é verdade? E aí nós começamos lá na nossa infância, não é? Quantos irmãos que não se falam mais? Quantos irmãos que se olham e não conseguem nem ficar um ao lado do outro? Eles foram os nossos primeiros aprendizados, não é verdade? E aí a gente consegue, dentro do nosso ser, poder fazer o quê? Tirar tudo isso, não é? E olhar pra gente. Deixar tudo pronto, ó. Tá tudo pronto. Na hora que eu precisar, eu vou pegar e vou usar. E eu sei que lá dentro eu vou encontrar comigo. E aí a gente descobre o quê? Que a gente veio pelo amor. E que as soluções realmente estão no amor. Buscando um objetivo dentro de cada grupo em que nós estivermos. Se a gente está na rua, dá passagem para o cara que está na frente. Se a gente está no mercado, olha quem está do seu lado. Em cada momento onde nós estivermos, a gente pode contribuir sim para usar a nossa defesa só no momento que a gente precisar. E que ela seja de forma adequada, boa para nós e para o outro, da sociedade. Certo? Então eu desejo que todos vocês, quando chegarem em casa, pensem nas defesas de vocês, pensem nas histórias de vocês. Ninguém criou por acaso, ninguém é perfeito, todo mundo tem. Não é? A gente tem que aprender a utilizá-las. Tudo bem?